Beleza, gente, vamos terminar esse capítulo aqui, tá? Esse capítulo 3, então a gente vai resolver essas questões todas aqui, ó. Toda essa faceta aqui, tá? Da 27 até a 33, beleza? Essa 27 aqui, ó, acompanhando aí, ele diz que tem um bloco de gelo com 200 gramas de massa a 0 graus Celsius. E aí precisa receber uma quantidade de calor Q1, que ele chama de Q1, né? Para sofrer fusão total. Esse Q1 aqui, para sofrer fusão total, é para que ele derreta, né? Ele já está a 0 graus, ele precisa derreter, então é o calor latente. A água resultante, para ser aquecida até 50 graus Celsius, precisa receber uma quantidade de calor que ele chama de Q2, né? E aí ele vai te perguntar qual vai ser o valor da soma dessas duas energias aí, do calor Q1 e do calor Q2, tá? Para facilitar a sua vida, o que você faz? Desenha, tá? Tem muitos dados e aí você pode acabar se confundindo, beleza? Como é que a gente está falando só do gelo que está virando água, fica até um pouco mais simples, mas dependendo da questão aí, pode piorar muito sua vida, tá? Então faz o desenho que você não vai ter problema, tá? Então a situação que a gente tem é o seguinte, a gente tem o gelo, tá? O bloco de gelo, que ele está a 0 graus Celsius, é isso? Isso, que ele está a 0 graus Celsius, e ele tem uma massa de 200 gramas, beleza? Esse bloco de gelo, ele recebe energia para ele poder mudar de fase, tá? Então perceba que você tem gelo a 0 graus Celsius e água líquida a 0 graus Celsius, tá? Você tem só a mudança de fase aqui. E nessa mudança de fase, o que ele chama de Q1, beleza? Na verdade, isso aqui é o calor latente, beleza? Da água líquida, já do gelo totalmente derretido, ele começa, depois que ele derrete por completo, é que ele começa a esquentar, né? Então ele vai de 0 até 50 graus Celsius. Durante esse trajeto aqui, durante esse período, ele recebe um novo calor que ele chama de Q2 e agora você não tem mais mudança de fase, então você só tem mudança de temperatura. E nesse caso aqui ele tem que ser sensível. Então o primeiro aqui, ó, ele é latente, tá? E o segundo ele é sensível. Você precisa entender a diferença de um calor para o outro, tá? Porque senão você vai acabar errando a formulinha, você vai acabar errando sua questão inteira. Então você vai ter, o que você pode fazer aqui então? Você pode calcular tudo numa linha só, ou calcular os dois separadamente, Q1 e Q2, tá? E no final somar os dois, dá na mesma. Aí você escolhe. O primeiro calor aqui, o Q1, ele é latente, né? Então ele vai ser M massa vezes calor latente de fusão, no caso aqui do gelo, tá? Isso aqui pra gente vai ser a massa dele, 200 gramas, né? Tem que estar em gramas, né? Por conta do calor latente de fusão. Se você olhar lá na questão, ele dá aqui, ó, o calor latente de fusão do gelo, ele me dá 80 calorias por grama, tá? Por que calorias por grama? É a quantidade de energia que ele precisa para fundir 1 grama de gelo, tá? E agora é só substituir 200 vezes 80, né? Isso aqui vai dar 1, 2, 3 zeros, 8 vezes 2, 16 mil calorias, beleza? Esse aqui é o valor do Q1. Agora você vai para o Q2. No Q2 ele é sensível. O sensível é MC delta T, tá? Que a gente já fez nas outras questões. Então isso aqui vai ser a massa de água, 200 gramas, o calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius, e a variação de temperatura, ele foi de 0 até 50, né? Então ele variou 50 graus positivos. Beleza? Isso aqui vai ficar pra gente 200 vezes 1 vezes 50. O 1 não vai fazer diferença. São 3 zeros no total, 5 vezes 2, 10 mil calorias. Beleza? Esses dois valores aqui, ó, basta que você some os dois, tá? Somando os dois aqui, você vai achar um valor total aqui de 26 mil calorias, tá? Se você quiser isso em quilocalorias, não tem problema, só você dividir por 1000 e aí você vai achar 26 quilocalorias, beleza? Essa foi aqui a nossa primeira questão, tá? Vamos para 28. Na 28 ele fala assim, ó, deseja-se transformar 100 gramas de gelo, tá, a menos 20 graus Celsius, em água a 30 graus Celsius,
Sabe-se que o calor específico do gelo vale 0,5 calorias grama grau Celsius e o da água 1 caloria grama grau Celsius. E que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Quanto calor em quilocalorias, ó, ele está falando em quilocalorias, então a gente vai ter que converter depois, devemos fornecer a esse gelo. Se organiza no que está acontecendo aqui primeiro, tá? Faz o desenhozinho do que está acontecendo. Ele começa com 100 gramas de gelo, esquenta esse gelo de menos 20 até 0. Quando chega em 0 graus Celsius, ele derrete essa água, e a água a 0 graus Celsius ela chega até 30. Então, para você não confundir, faça os desenhos, tá? Faz esse desenho. Você não precisa ser nenhum artista, não. É só fazer um esqueminha básico e tá tudo certo. Então, a gente tem um gelo primeiro com 100 gramas a menos 20 graus Celsius. De menos 20 até gelo a 0 graus Celsius, ele só mudou a temperatura, de menos 20 até 0, ele não derreteu. Então, nesse primeiro calor aqui, ó, ele é sensível, tá? Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, 0 graus Celsius é exatamente o ponto de fusão do gelo, tá? Ou da água, beleza? Então, se fosse de outra substância aqui, você ia ter que saber que esse ponto de fusão é diferente de 0, né? E aí você precisaria saber para você resolver sua questão. Mas como é que é a água, não vai mudar muita coisa. De gelo para água, ele muda só de fase, tá? Ele muda só de estado físico. Ele não muda de temperatura. Continua sendo 0 graus para os dois. Nesse caso aqui é somente calor latente. Beleza? Agora, de água a 0 graus Celsius, já que ele terminou de derreter, o gelo terminou de derreter, agora você só tem água a 0 graus Celsius. Ele vai esquentar de novo até virar água a 30 graus Celsius. E aí, agora a gente vai ter novamente um calor sensível. Perceba que a gente tem aqui, ó, 3 calores, tá? O primeiro calor sensível do gelo, o calor latente de fusão entre gelo e água, e o calor sensível da água já totalmente derretida para chegar até 30 graus Celsius. Beleza? O que ele está me perguntando lá na questão? Ele quer saber a quantidade total de calor que esse gelo precisa receber para chegar até aqui. Beleza? Para você saber o calor total, você vai ter que calcular todos esses 3 calores aqui e somar os 3. Tá? Então você vai fazer aqui, ó. Você vai somar o calor sensível do gelo mais o calor latente de fusão mais o calor sensível da água. É isso que você vai ter que fazer. Beleza? Vamos fazer de uma vez? Então vai ficar aqui, ó. O calor total vai ser calor sensível do gelo, MC delta T, isso aqui do gelo, tá? Mais calor latente de fusão, massa vezes calor latente de fusão, ml. Mais calor sensível da água, então vai ser MCzinho delta T, só que isso aqui é da água. Certinho? Substitui os valores. Nosso calor total ele vai ser massa de gelo 100 gramas, calor específico do gelo. Calor específico do gelo ele fala aqui que ele vale 0,5, né? 0,5. Variação de temperatura do gelo, ele saiu de menos 20 e foi até 0. Então a final é 0 e a inicial é menos 20. Então vai ser menos 20. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Mais a fusão vai ser 100 gramas. A massa dele é 100 vezes o calor latente de fusão é 80, né? Mais agora da água, tá? 100 gramas vezes calor específico da água é 1. E variação de temperatura, ele foi de 0 até 30, né? Então o final é 30 e o inicial é 0. Como o inicial é 0, não vai fazer diferença eu deixar só o 30 aí, tá? Agora é só resolver essa continha aqui, ó. Beleza? Você consegue perceber aqui, ó, que menos com menos isso aqui vai dar mais, né? E aí vai dar só 20 positivo, beleza? 100 vezes 0,5, isso aqui vai dar 50, né? Então você vai fazer 50 vezes 20, isso aqui vai dar 1000, né? Mais 100 vezes 80,
né? Isso aqui vai dar 8.000. Mais, por último aqui, ó, 100 vezes 1 vezes 30, 1 não vai fazer diferença. 30 vezes 100, achar 3.000. Beleza? 50 vezes 20. 1, 2, 5 vezes 2, 10. Isso vai dar 1.000, né? 1.000 mais 8.000 mais 3.000. Isso aqui vai dar um total de 8.000 mais 3.000, 11.000. 11.000 mais 1.000. Isso aqui vai dar 12.000, né? Então, isso aqui vai dar 12.000 calorias. Ele pede em quilocalorias, é só você dividir por 1.000, tá? Então, isso aqui vai dar 12 quilocalorias. Que é o jeito que ele tá pedindo a resposta. Beleza? Essa aí foi a nossa 28, tá? Vamos para 29. Na 29, ele fala assim, ó. Uma pedra de gelo de 20 gramas, tá? Inicialmente a menos 10 graus Celsius, recebeu 2.700 calorias. Ele pede para você determinar a temperatura atingida, sabendo que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema. Ele pede a temperatura atingida, né? E tem uma pedra de gelo de 20 gramas de massa, inicialmente a menos 10 graus Celsius, recebeu 2.700 calorias. Beleza, você tem essa pedra de gelo de 20 gramas de massa, né, que estava a menos 10 graus Celsius, e ela recebeu 2.700 calorias. O que dá para ela fazer com essas 2.700 calorias? Dá para ela derreter toda? Não dá. Se ela derrete, no caso aqui da 29, se ela derrete, ela vai, depois que ela derreter, ela vai conseguir esquentar essa água até quanto, mais ou menos? Será que essa água vai conseguir esquentar até vaporizar? Bom, não dá para saber, né? Só de cara assim não dá para você saber. Então o que você faz? Você faz alguns testes, beleza? Então o primeiro teste que eu vou fazer aqui, ó, é o calor sensível do gelo. Eu quero saber quanto de energia que esse gelo precisa para ir de 20 graus Celsius, ou desculpa, para ir de menos 10 graus Celsius até zero, tá? Então você vai fazer MC delta T, tá? São 20 gramas, calor específico do gelo 0,5, e aí eu vou fazer a temperatura final 0, e a inicial que ele colocou é menos 10, né? Então aqui vai ficar menos 10. Tá ok? Então aqui a gente vai ter... Isso aqui vai ficar mais 10, né? Menos com menos aqui vai dar mais. 10 vezes 0,5 dá 5, né? 5 vezes 20, você vai achar um valor aqui de 100 calorias. Opa! Só que ele recebeu 2.700, né? De 2.700, tá faltando 2.600 ainda. Isso aqui foi só 100, né? Então você vai fazer mais um teste. Ou seja, ele tem energia suficiente para chegar até zero. Agora vamos colocar aqui a quantidade para ele derreter. Calor latente. Massa vezes calor latente. Calor específico de fusão, né? A massa dele é 20 gramas e o calor latente de fusão é 80. Isso aqui vai dar 20 vezes 80. Isso aqui dá 1.600 calorias. Presta atenção em quanto que já deu aqui, ó. 100 mais 1.600, isso aqui já é 1.700. Tá faltando só 1.000 calorias agora. Beleza? Pô, 1.000 calorias, será que dá pra essa água chegar até vaporizar? Eu acho que não dá não, mas vamos fazer um teste, vamos ver. Vamos fazer o sensível da água agora. M, Czinho, delta T. Calor sensível vai ser 20 gramas vezes 1 vezes... Para ela chegar até ao ponto de ebulição, teria que ser a temperatura final 100, né? Menos a inicial dele, 0. E isso aqui vai dar 20 vezes 1 vezes 100, né? 20 vezes 100 dá 2.000 calorias. Se você somar 2.000 com 1.600 e 100, isso aqui já vai dar 3.700 calorias. Né, já vai ter ultrapassado a quantidade de energia que foi oferecida para o gelo, ou seja, essa energia não é suficiente para que esse gelo para que esse gelo possa ferver, beleza? Significa que ele vai ficar nesse meio do sensível da água, tá bom? Nesse caso aqui você não vai usar esse resultado, tá? Você vai refazer a continha aqui agora.
e vai colocar o restante da energia, tá? Que ele não utilizou ainda, que está sobrando depois do gelo ter derretido, tá? Até o gelo derreter, ele utilizou 1.700 calorias, né? Que é 100 mais 1.600. 1.600 mais 100 dá 1.700. Ele recebeu 2.700, então vai ficar 2.700 menos 1.700, sobra 1.000 calorias. Essas 1.000 calorias é o que vão ser utilizadas para que ele aumente a temperatura da água, tá? Da água do gelo derretido. Então você vai fazer calor sensível, M, Czinho, delta T, tá? Então vai ficar, no lugar do calor sensível, você vai colocar esses 1.000. Então vai ficar 1.000 é igual a massa dele, que era 20, o calor específico da água, que é 1, e a variação de temperatura, que vai ser temperatura final, eu não sei quanto que é, ele está me perguntando, menos a temperatura inicial, que é 0. Beleza? Tá? Sendo assim, vai ficar, vamos facilitar a vida aqui, ó, 0 com 0 simplifica, 100 dividido por 2 é igual a temperatura final. E aí você vai achar essa temperatura como sendo 50 graus Celsius, tá? Ou seja, toda aquela energia 2.700 calorias, o gelo ele esquenta, ele sai de menos 10 vai até 0, usando esses 100 calorias. Quando chega a 0 graus Celsius, ele derrete completamente, porque até agora deu só 1.700 calorias, né? Ainda tem mais energia que foi fornecida. Depois de derreter, ele começa a esquentar, chegando até 50 graus Celsius, beleza? Ou seja, essa água ela não chega a vaporizar, né? Ela não chega a ferver, tá? Ela só chega até 50 graus Celsius.